é essa fase do trabalho de parto que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, a mulher pode passar uma noite inteira em fase latente e acordar de manhã e, às vezes, as contrações vão embora. E ela fala assim, nossa, mas eu achei que eu estava em trabalho de parto, parou tudo. E aí dorme a manhã inteira, né? Quantas vezes a gente não escuta essa história, né? E tem mulheres que essa fase latente é praticamente imperceptível. Elas já começam e engrenam muito rápido para a fase ativa, né? Então, saber ter tranquilidade de viver essa fase latente em casa, principalmente quem tem uma equipe, né? Descansando. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Se a gente já se agita na fase latente, se a gente já quer ir para o hospital, às vezes a gente vai ter uma internação muito prolongada. Como a Marcinha falou, essa transferência hospitalar, uma mudança de ambiente, essa perda da intimidade, é muito comum isso parar o processo. E, às vezes, a mulher viver um parto com mais intervenções do que ela gostaria por ter tido uma internação muito precoce, né? Então, ter essa tranquilidade de viver a fase latente em casa, principalmente se você tem uma enfermeira para te orientar, né? Alguém para te guiar, para te passar segurança e tranquilidade, faz toda a diferença para quem quer ter essa vivência de parto normal. E elas vão, aí a gente orienta, né? Se tiver muito dúvida, né? Se a gente vê que está numa fase latente, dúvida, né? Assim, se ela está insegura, né, de viver isso, a gente sabe que as nossas enfermeiras vão, né? Elas vão fazer ali a avaliação, vão tranquilizar, né? E então eu acho que cada bebê e cada mulher tem um parto que precisa ter, né? Às vezes vai ser um bebê que vai precisar de uma fase latente maior, porque ela precisa de amadurecer mais aquele colo. Precisa mesmo daquele bebê, ainda está alto, ele precisa de posicionar. Eu falo que para as pacientes que estão em fase latente, eu falo assim, pensa que está economizando para a hora da fase ativa. Sim. Né? Todas são válidas. Quanto mais fino e amolecido tiver esse colo, quando as contrações intensas e regulares de fase ativa começam, esse colo dilata e abre muito mais fácil, né? Já chega muito melhor, né, para a fase ativa. Na verdade, o nosso corpo ele é muito inteligente, né, gente? Ele faz exatamente o que ele precisa, né? As mulheres de fase latente prolongada, eu acho que elas se sentem frustradas, né? Porque a gente está esperando aquele trabalho de parto, que geralmente demora, né? As pessoas têm uma ideia de que os bebês nascem com 37 semanas e não nascem, né? Então, na sua maioria das vezes, a gente chega lá nas 40, 41, é assim mesmo. E aí, na hora que começa, né? Você esperou tanto tempo, eu achei que daqui a pouco eu já ia para o hospital. E algumas mulheres ficam dias em fase latente, né? E a gente tem que aprender a usar esse tempo com sabedoria. Porque, na verdade, como a gente realmente não sabe o tempo que isso vai durar, você precisa descansar, né? Ninguém consegue ficar dias sem dormir. Ninguém consegue ficar dias ligada naquela contração, contando contração, com o celular na mão, com o aplicativo contando contração. Ninguém consegue fazer isso. Então, é importante a gente aceitar essas contrações.